Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3. Podemos ler? Versículo 22. Isso, fica em pé. É o nosso legado, né? A gente fica em pé quando a Bíblia é aberta. Igual em Neemias 8, quando o texto foi aberto, a multidão se pôs em pé. João, capítulo 3, versículo de número 22. Olha que versículo interessante. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. Capítulo 4, versículo 3. Ó, só aquilo lá, ó. 1, 2, 3. Eu vou ler o 3, 22 e você lê o 4, 3. Eu vou ler o 3, 22. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a Judéia. Agora vocês. Olha para alguém e pergunta assim: por quê? Pastor André Matias pregou ontem, subindo o nível. João Batista, um legado no deserto. O pastor aqui que me antecedeu começou sobre a transferência de um legado de Moisés para Josué e concluiu sobre o comportamento dos que herdam o legado. Ou seja, 2 pontos estão sendo frisados neste lindo congresso: construa o legado e saiba herdar o legado, a marca, a história, a responsabilidade, aquilo que não pode ser desfeito. Isaías 40 anuncia a chegada de alguém que abriria o caminho para o Messias. E as expressões sobre o ministério de João Batista são: exaltar o vale, humilhar o monte, aplanar os caminhos tortuosos, escabrosos, e consertar os caminhos tortos. É uma linguagem que nos faz entender com mais facilidade que Deus prepararia um povo através da pregação de alguém para receber Cristo. Por isso, frisou bem o pastor André Matias: João não era a voz no deserto. João era um eco, reverberava a voz de quem o enviou. Por isso ele diz em Mateus 3: eu sou a voz do que clama. Então alguém clama, e ele é uma voz repetitiva. O que é uma voz repetitiva senão eco, imitação? João anuncia a chegada do Messias e ele batizava as pessoas. Para quê? Primeiro, João batizava as pessoas por ele mesmo. Versículo 31 do capítulo 1. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim batizando com água. João não conhece Jesus, seu primo. A história diz que desde a infância, João é separado, pois seus pais morrem pós-nascimento, vive ali um pouco na infância, os pais morrem, e ele é trazido para um povo estranho, porque João não era só diferente, era estranho, e ali ele foi criado no deserto, distante de Cristo Jesus, que viveu no anonimato durante 30 anos. Agora ele batiza, pois no batismo Jesus se manifestaria. Nem João, nem Israel conhece. Está se cumprindo a profecia de Isaías 40. Ele veio na frente, preparando as pessoas para receber Jesus. Onde ele faz isso? Judéia, Mateus 3.
e pregava João Batista no deserto ou nos desertos da Judéia. Jesus vem passando, primeiro, Jesus passa em João 1 e João Batista faz a primeira pregação. Ele vem depois de mim, ele já era antes de mim, todos nós recebemos de sua plenitude. Ele prega uma mensagem linda, mas quando Jesus não vai passando no segundo dia, mas vem para ele, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nesse momento João está dizendo, não é meu batismo que salva. Olha agora, meu batismo não é para salvação, é para preparação para o Salvador, preparar vocês para reconhecerem seus pecados e receberem um Salvador. Quem salva é Ele, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A partir de agora, as pessoas estão começando a focar na pessoa de Cristo Jesus. Isso é no capítulo 1. Quando a gente chega no capítulo 3, quem está vindo já com discípulos para a Judéia? No capítulo 1, Jesus ainda não tem discípulos, está todo mundo ali, fãs de João Batista, outros que odiavam João Batista, e os discípulos de João Batista, porque ele não era só profeta, ele também era mestre. Só que agora Jesus chega, e a multidão formada de discípulos do John, quem odiava o John e quem gostava da pregação dele, está ouvindo ele dizer que o maior não é ele, que o Yeshua não é ele, que o ungido não é ele, que o eterno não é ele. As pessoas começam a fazer a comparação certa, guarde isso. As pessoas começam a fazer a comparação certa e dizem, bora vazar. Os discípulos de João, primeiramente, começam a seguir Jesus. Aí no capítulo 3, Jesus que já está com discípulos, preparados pelo João Batista. Você lê isso em Atos 1, quando Pedro disse que só poderia substituir o lugar de Judas quem participa do ministério terrenal de Jesus desde o batismo de João. Por quê? Porque o batismo de João vinha preparando as pessoas para se tornarem discípulos de Jesus. Ficou horrível, mas deu para entender. Discípulos de Jesus. Então o João preparava as pessoas com seu batismo para receberem. Meu Deus do céu, me ajuda. O João preparava as pessoas com seu batismo. Tipo, agora vaza. Vão seguir quem? Jesus. Esse é o propósito do batismo do João. Quando João cumpre seu propósito de batizar as pessoas para receberem Jesus, ok, capítulo 3, versículo 22, que vocês lerão comigo. Foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Primeira coisa que ele fez foi para a Judéia, porque lá que estavam as multidões, principalmente ouvindo João pregar. Segundo, estava ali com eles. Jesus estava ali com seus discípulos, que o número aumenta. Apóstolos foram 12, mas discípulos eram muitos e muitos e muitão. Jesus agora está com seus discípulos. Terceiro, e batizava, não faz feio, em nome de Jesus, fala, batizava. Jesus agora está com seus discípulos e batizando. Agora, versículo 23, João também batizava em Enon, junto a Salim. Então nós temos 2 batismos. É só para tu não dormir, que eu sei que você está cansado igual eu. São quantos batismos? Quem está batizando no 22? São quantos batismos? Quem está batizando no 22? E quem está batizando no 23? Pronto, meu Deus, é só falar, meu Deus do céu. Então nós temos 2 batismos. João batiza aqui,
Jesus batiza ali. Aí eu te pergunto, como que isso pode? Pode porque isso pode. João batiza aqui, Jesus batiza ali. Quem? Discípulos, pessoas, ambos têm um ministério lindo. Ninguém está brigando um com o outro porque tem, sua igreja está muito perto da minha. Não, Jesus está ali batizando e João também batizando. Só que esses batismos juntos geram sempre problema. Comparação, eu já falei no início, João batiza para preparar, Jesus agora está batizando para quê? Se o João está batizando para preparar, para que Jesus... Vai, menina, tira a foto, faz o vídeo. Aí, se João batiza para preparar, para que Jesus está batizando? Olha só, é uma pergunta interessante. Se João está batizando para preparar, para que Jesus está batizando? Se João está batizando para preparar, Jesus está batizando os preparados. Oh, que bonitinho. Se João está batizando para convencer, Jesus está batizando os. Se João está batizando para apresentar o caminho, Jesus está batizando quem já aceitou e quem quer andar no. Opa, o batismo do John é para a pessoa se preparar para decidir. O batismo de Jesus é para quem já. Então batizar gente que não se converteu é batizar convencido e não convertido. Batizar gente que não nasceu de novo é batizar quem olha para o caminho, fala do caminho, quer like de quem está no caminho, mas não quer andar no caminho. Ou seja, é retroceder. Não há um batismo original, pois o John batiza para preparar. Arrependei-vos que ele está chegando. Ele está chegando, John? Tá, mas é só para quem se arrepender. Então eu quero. Então você quer se arrepender mesmo? Quero. Aí a pessoa desce as águas dizendo, eu quero me arrepender. O batismo de Jesus é aqui, ó. Eu já me arrependi. Então agora tem dois batismos. Mas como tem dois batismos, o batismo que prepara e o batismo dos já preparados, o batismo do que abre o caminho e o batismo do caminho, teve um debate. Teve um debate. Versículo de número 25. Houve uma questão, um debate entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Envolve água. Qual batismo de verdade aqui? Qual batismo que limpa as pessoas aqui? O do Jesus ou o do João? E os caras estão debatendo o negócio de purificação. A água se mergulha, se joga na cabeça. E como é que acontece? Aí de repente os discípulos do João disseram, vamos ao mestre, bora falar com o mestre, porque aí o mestre responde para nós. Só que aí o camarada que levantou a questão do debate, o judeu, falou bem assim, acredito eu, mas olha a maioria, tem mais gente sendo batizada lá do que aqui. Tem mais gente com Jesus do que com João. Eu acho que o de Jesus é melhor. Eu acho que o de Jesus é mais top. Vocês estão perdendo. Alguma questão foi levantada e você percebe isso nas palavras dos discípulos de João. Os discípulos de João vieram para o mestre, versículo 26, foram ter com João e disseram, Rabi, mestre, olha só, eles estão debatendo sobre purificação. Quando os discípulos do John abordam o John, ele não fala sobre o judeu, eles não falam sobre a purificação, eles não falam sobre o debate. Olha como eles abordam João no versículo 26. Foram ter com João e disseram, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e está todo mundo indo atrás dele. Espera aí, o versículo 25 tem que se conectar com 26. Houve uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca de purificação, água, mergulho, batismo, e foram ter com João.
debateram lá e disseram: vamos levar esse assunto ao João, porque aí ele resolve. Mas eles não levam o assunto, eles levam contenda. Eles não levam a ideia no campo das ideias, eles levam comparação. Eles falam de um modo a construir barreiras entre Jesus e João. Olha só, não tem aquele que tu disse que é o Cordeiro de Deus? Não tem aquele que tu disseste que é o caminho? Sim, a gente está perdendo um membro para eles. Os seus discípulos estão se tornando discípulos dele. Meu Deus do céu, eu falei na introdução da palavra que essa era a missão de João, mas os discípulos de João parecem não terem entendido isso. Agora estão comparando a igreja de Jesus com a igreja de João. Aí João vai quebrar essa comparação, João vai quebrar essa contenda pregando. Quando eles falam assim, João responde: o homem não pode receber nada se do céu não for lhe dado. O que João está dizendo é: se o ministério dele está crescendo, quem está fazendo isso é o Pai. Segundo ponto da pregação de João, versículo 28. Vocês são testemunhas do que eu disse, eu não sou o Cristo. O que João está dizendo é: o que vocês estão fazendo aqui? Eu não sou o Cristo é Ele. João continua apontando para Ele. Versículo de número 29. Olha como que João vê as pessoas que estão com Jesus. Se perde não. Olha que João diz: aquele que tem a esposa é o esposo. Ou seja, se está todo mundo indo para lá, são as pessoas que o aceitam como noivo. Está todo mundo indo para o noivo. Isso é bom, porque o noivo é ele, não eu. E quem é tu, João? Eu sou amigo do noivo e eu fico feliz só de ouvir a voz do noivo. Ah, irmão, que coisa linda. João está dizendo: as pessoas estão indo atrás dele. A multidão lá está aumentando, mas tem que ir mesmo, porque ele é o noivo, a igreja é a noiva. Eu, como profeta e primo dele, só escuto ele pregar e minha alegria já está completa. Os discípulos estavam dizendo: João, tu tem que pregar mais, porque o povo está indo ouvir ele pregar. Ao invés de ouvir tu pregar, o povo está ouvindo ele pregar. Aí João disse: que bom que ele está pregando, porque a minha alegria é escutar ele pregando. Ai, irmão, olha o legado que João está construindo de humildade. Assim, pois, minha alegria é completa. Olha o glória lindo que tu vai dar. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ai, irmão, quer construir legado? Reconheça que tem gente maior do que você. Reconheça que tem gente que canta mais do que você. Reconheça que tem gente que prega mais do que você. Reconheça que tem gente que sabe mais do que você. E se seu ministério for menor que o outro, não olhe com inveja, não olhe com ciúme, mas diga como João: ninguém tem nada se o céu não dá. Ninguém tem nada se o céu não dá. Ninguém. Deus sabe a sua porção. Deus sabe a minha porção. João está vendo o decréscimo de seu ministério e o acréscimo do ministério de Jesus como algo vindo de Deus. Cumprimento do seu chamado. Aí ele diz: aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Aí agora ele fala no versículo 35, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. O que João está dizendo é: ele é o Filho unigênito e o Pai deu tudo na mão dele. Só quem pode, fala assim após mim: Tramontina. Ou seja, João cortou na raiz a comparação dos discípulos. O pastor falou aqui, e eu vou refrescar a memória de vocês: não é João e Jesus que estão competindo. Não é João e Jesus que estão contendendo um com o outro. São os discípulos de João querendo colocar os líderes um contra o outro.
puxa-saquismo, inveja, ciúmes, comparações desnecessárias, um lado escolhido em detrimento do outro, o reino dividido, ninguém prospera. João corta com a pregação. Tu lembra da comparação que o pastor contou aqui? O cara disse: Pastor Moisés, tem dois que não estão aqui, estão lá fora, mas estão dizendo que tem a mesma unção que tu tens. Aí o pastor Moisés disse: quem dera que todo mundo tivesse a unção que eu tenho. Isso é legado. O que? Você desejar que todos cheguem onde você chegou, que todos tenham o que você tem. Legado é o que eu construí, não é para mim. Josué, o que Deus me deu, eu desejo que todos tenham, que todos sintam. Agora, você lembra também de Davi e Saul? 1 Samuel capítulo 18, as mulheres cantavam: Saul matou milhares. Aí as fãzinhas de Davi: e Davi matou 10 milhares. Aí fizeram a comparação. Saul disse assim: daqui a pouco vão querer dar o reino para Davi. A perseguição contra Davi aumenta por causa de comparações desnecessárias. Lembra de Paulo? 1 aos Coríntios capítulo 1 e 1 aos Coríntios capítulo 3. No capítulo 1, Paulo inicia. No capítulo 3, ele arrebenta. No capítulo 1, ele diz assim: está tendo contenda entre vocês, porque um está dizendo que é de Paulo, outro está dizendo que é de Apolo. Por acaso está Cristo dividido? A pergunta é: será que tem um pedacinho de Cristo em Paulo e outro pedacinho de Cristo em Apolo? Não. Ele pergunta: vocês foram batizados em meu nome? Não. O que ele estava dizendo é: vocês foram batizados em nome de Jesus, e Jesus não é divisível. Jesus não está sendo dividido. Se Jesus não é dividido entre nós, por que vocês ficam fazendo divisão na igreja com comparação boba? Aí no capítulo 3, Paulo disse assim: sois meninos, sois carnais, vocês não suportam palavra profunda. Por que pastor Paulo está falando assim da gente? Porque aí na igreja tem grupos céticos. Tem um grupinho que diz: eu sou do pastor Paulo, ele não fala muito bem, mas ele tem poder, ele ganha alma, ele faz milagre. Aí tem outro grupinho mais chatinho: eu sou de Apolo, Apolo é eloquente, Apolo fala bem, Apolo cumpre a regra da hermenêutica e da exegese. Aí vem outro grupo: eu gosto é de Pedro, Pedro manda é pro quinto dos infernos se não converter. Pedro é retado, eu gosto é de Pedro. Aí Paulo diz assim: quem planta é só servo, quem rega é só servo, nem quem planta nem quem rega é alguma coisa. A glória é de Deus que dá o crescimento. Eu planto, Apolo rega e Deus dá o crescimento. É Paulo cortando a contenda. É Paulo, vou repetir, é Paulo cortando a contenda com Bíblia. Moisés rompeu a contenda de Josué com os camaradas que profetizavam com humildade. João rompeu a contenda pregando e também se humilhando. Aí eu te pergunto: o que você faz quando alguém chega diante de você e humilha o outro para te honrar? E chega diante de você, critica o outro para você se sentir bem. Querida, querido, se você tem que ver alguém ser humilhado, pisado, criticado para se sentir bem, você precisa aprender com John. Você precisa nascer de novo. Quando chegaram querendo falar mal de Jesus, o John disse que ele cresça e que eu diminua. O que ele está recebendo veio do céu. Você é
medíocre. Se tem que me criticar para te elogiar, se tem que me derrubar para te levantar, você é neném, bebê. Mas Jesus não é babá, igreja não é berçário. Amadureça. Spurgeon pregou numa conferência e falaram assim para ele: rapaz, tu foi o melhor pregador, tu arrebentou, foi top. Isso aqui é para quem está ligado. Tu foi o melhor pregador, nunca vi algo tão lindo. A resposta de Spurgeon: o diabo falou a mesma coisa para mim. Pastor, já entendi o 3. E o 4? O 4 é assim, ó. Tem como projetar? Capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, tem como projetar? Capítulo 4, versículo 1. Aê. Bora lá? Toda a igreja? 1, 2, 3. Eu gostaria que as irmãs não falassem, só os varões. 1, 2, 3. Não, me ajuda, irmãs. 1, 2, 3. E quando o Senhor... Bora, varões! E... Parou. Agora 3. Versículo 3. Tá chique. Repete. Qual? Capítulo 4:1. 4:1. Tu. Aí, ó. E quando o Senhor... Parou. 3. Eita, meu Deus do céu. Lembra? Eu falei que era para ficar ligado. Jesus está batizando aqui e a multidão de discípulos aumenta. E o John está batizando aqui, 1, 2, 3. E Jesus, 10, 20, 30. E o John, 1, 2. E Jesus, 100, 200, 300. E o John, 1, 2. E Jesus, 1.000, 2.000, 3.000. Aí chegaram para o John e disseram: ele está lá batizando um monte de gente, e a igreja dele está grandona, e agora? Desesperados, aí João, tome-lhe Bíblia, mas eles não se contentaram, continuaram fofocando, contenda, comparação, a fofoca chegou lá nos fariseus. Porque tem coisa que era para a sala de aula, tem coisa que era ali para o grupo da escola dominical, tem coisa que era para o gabinete, tem coisa que era para a sala, tem coisa que era para ficar dentro do carro, mas a gente alimenta site de fofoca, a gente printa e coloca no telão, a gente printa e manda para um, manda para outro, e a fofoca foi, a calúnia foi, a deslealdade foi, e chegou nos fariseus. Quando chegou nos fariseus, quando chegou nos hipócritas, Jesus disse: eu vou vazar daqui. 4, 3. Deixou a Judéia. Quem deixou a Judéia? Jesus. Mas quem começou a contenda? Os discípulos de João, lá atrás. Quem começou a contenda? Aí quando começa a contenda, o que Jesus faz? Sai. Olha o que o Paulo escreveu, 2 Coríntios 13:11. Quanto ao mais, irmãos, sede perfeitos, maduros, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de paz será convosco. Bora ler de trás para frente.
o Deus de paz será convosco, se vocês viverem em paz, terem o mesmo parecer, serem consolados, forem maduros e se regozijarem nele. O João está dizendo aqui que Jesus se retirou, porque os discípulos de João não souberam herdar o legado do John. Quem está me ouvindo? Então fica triste comigo agora. Quantas igrejas tinha ali naquela região? Diga, 2. Jesus aqui e João ali. Quantas igrejas? 2. Só que olhe isso, João ainda não tinha sido lançado na prisão. Capítulo 3, versículo 24. O apóstolo João, que está escrevendo o evangelho segundo escreveu ele, João, está dizendo que já estava perto de João ser preso. Então quando João é preso, eu encerro, quando João é preso, a igreja dele fecha, e Jesus saiu da Judeia. A igreja que Jesus construiu na Judeia, o que aconteceu com ela? Fala, fechou. Se Jesus sai com os discípulos da Judeia, se foi uma igreja, João preso, uma igreja que diminui, acabou a segunda igreja. Culpa de quem? Aquelas 2 igrejas davam para continuar. Pergunta para mim por quê? Porque sempre tinham pessoas rejeitando o ministério de Jesus, sim ou não? Sempre onde Jesus chegava, as pessoas rejeitavam o ministério dele. Então, quem os convencia? João. João pregava, confrontava, batizava e a pessoa recebia Jesus. Jesus não proibiu João de batizar. Tinha muita gente rejeitando Jesus. Então a missão de João era abrir o caminho. Ele ainda estava abrindo o caminho. Mas quando a fofoca chega nos fariseus, Jesus diz: não vou continuar aqui. Vai sobrar mais para mim, mas também vai piorar para o João. Porque no capítulo 1, João também é perseguido. Em Mateus 3, João os chamava de serpentes. Por que eu disse para você se entristecer comigo? Porque nós herdamos o legado de nossos pais. Lembra daqueles hinos antigos que você canta? E tem hino que fala da Cassiane, saudade da igrejinha. Quando cantam os hinos da harpa, quando cantam, quase não sai, os hinos mais antigos, a gente fala, saudade de quando a minha avó cantava esses hinos. Você já passou em porta de igreja e disse: eu tenho saudade do que Deus fez aqui? Já passou algumas fotos e disse: meu Deus, nesse tempo era bom. Você que está me ouvindo ou me assistindo, está desviada, está desviado, e se lembra como já foi a igreja. Os nossos pastores mais antigos sabem como era a igreja. Nós somos aqueles que herdam a herança. E o que a gente está fazendo com a igreja? Será que nós vamos alimentar concorrências? Nós vamos alimentar disputas? Nós somos os herdeiros como os discípulos de João eram. Mas ao invés de aprenderem com João que Jesus era o maior e que ele deveria crescer, eles criaram uma barreira, ao ponto de Jesus se retirar da Judeia. Nos Estados Unidos, são 24 igrejas fechadas por dia, 750 por mês, 9.000 igrejas fechadas por ano. Na Europa o número é estarrecedor, muito pior do que nos Estados Unidos. Chicago, Rua Azusa, Brasil, de lá veio o avivamento para nós. E agora as igrejas fecham lá, porque os jovens daquelas igrejas não souberam
herdar o legado. Esses discípulos de João fecharam 2 igrejas. Eu queria que você clamasse comigo, diga: desleais, contendeiros, encrenqueiros, comparadores, fecharam 2 igrejas. Mas Jesus é misericordioso. Jesus é misericordioso, sai da Judéia, vai para Galiléia, mas ele tem que passar por Samaria. A Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Aí ele prega para uma mulher, ele entrega uma mensagem para uma mulher. Me ajuda, irmãs, ele entrega uma mensagem para uma mulher. Ela entra na cidade de Samaria porque ele pregou para ela na porta da cidade. Ela entra na cidade e diz: venham ver Cristo, venham ver e ouvir o Messias. Ele contou minha vida toda. Cadê ele? Está lá na porta da cidade. Compara essa mulher com os discípulos de João, pelo amor de Deus. Os discípulos de João, que entendiam de teologia, formado aos pés do mestre João, primo de Jesus, que abriu o caminho para Jesus, queria que as pessoas se afastassem de Jesus, comparando o ministério de Jesus com João, criando contenda com bobagem. A mulher não, ela acabou de ouvir uma pregação, é uma nova convertida, repito, é uma nova convertida, não é teóloga, não é PhD, não, é uma nova convertida, abriu a boca e saiu falando de Jesus, e a Bíblia diz que a multidão de Samaria veio, ouviu Jesus pregar, aí Jesus disse: vou embora. Eles disseram: não, fica com a gente, não vai embora não, não vai embora não, não vai embora, fica com a gente. Que legado você está construindo? Os discípulos de João fecharam 2 igrejas. Uma nova convertida. Eu não vou falar, porque eu sei que vocês estão ligados, então vocês falam. Os discípulos de João fecharam 2 igrejas. Uma nova convertida. Quando Jesus saiu da Judéia para Galiléia, nenhum dos discípulos de João vieram a ele. O João falou que o Senhor é maior, perdoa, a gente quer ficar com tu. Quando Jesus sai da Judéia, nenhum dos discípulos de João disseram: não vai embora não, fica aqui, fica com a gente, bora fazer a igreja crescer, bora evangelizar, bora cumprir o chamado. Não, Jesus se retirou e ninguém percebeu. Agora veja a mensagem da mulher. Vejam, venham ver o Cristo. Ele contou a minha vida toda. A multidão veio para Jesus. Quando a multidão veio para Jesus, que ela chega perto, versículo 40. Indo ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficassem com eles, e ficou ali 2 dias, e muito mais creram nele, por causa da palavra dela, e falaram para ela: não é pelo que você disse que nós cremos, é pelo que nós estamos ouvindo, e sabemos que verdadeiramente ele é o Salvador do mundo. Pronto, saiu o legado dela e passou para eles. Olha o que eles disseram: não dependemos mais de você. Por quê? Porque sua mensagem nos levou para ele. É a mesma coisa do João. Eu não sou o Cristo é eles. Eu não sou o maior é eles. Mas os discípulos de João não souberam herdar o legado. Para de fofoca.
Para de calúnia. Para de comparação desnecessária. A obra vai morrer. E a culpa é sua, fofoqueira. A culpa é sua, invejoso. A culpa será sua, caluniadora. E você vai ter que assumir. Eu falo mesmo. Eu não estou nem aí. Vai ter que assumir a responsabilidade. Jovem, moça, o legado nos é entregue. Os discípulos de João não souberam se comportar. Uma nova convertida soube se comportar. Eu dou graças a Deus por isso. Ele escolhe as coisas fracas para confundir as fortes, as pequenas. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui nessa palavra. O que o Espírito está dizendo é: ainda que muitos falhem, Jesus não vai falhar em levantar novas pessoas para receberem o legado do pentecostalismo. Atos 19:2, projeta para mim enquanto eles estão abrindo a Bíblia. Atos 19:2, Atos 19:2. Paulo encontrou algumas pessoas lá em Atos 19 e perguntou assim: recebestes o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: a gente nem sabe quem é esse. Desliguei o esboço. A gente nem sabe quem é esse. Repara, continua o texto. Aí Paulo perguntou: em que vocês são batizados? Olha a culpa, olha de quem é a culpa. Eram batizados em quê? No batismo de... Lembre da introdução da mensagem? O batismo de João era preparatório, não era definitivo. Era só o começo, não era nem a metade. Aí a gente é batizado no batismo do John, mas o João já tinha. Se João havia morrido, quem tinha que pregar sobre o Espírito Santo para eles? Os discípulos de João. E João não pregava sobre o Espírito Santo? Claro que pregava. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo. Como que eles são batizados no batismo de João e não conhecem o Espírito Santo? Culpa dos discípulos do John. Você é pentecostal? A reforma protestante foi um avivamento intelectual. A reforma protestante foi um avivamento apologético. A reforma protestante frisou: saiam da idolatria, saiam da ignorância, saiam das trevas teológicas, venham estudar. Quem dá glória a Deus por isso? Só que o pentecostalismo é o reavivamento dos dons. E quem é que dá dons para a igreja? O Espírito Santo. Por isso somos pentecostais, porque nós cremos na contemporaneidade das línguas e dos dons espirituais a partir de Atos 2, que foi o dia de Pentecostes. Como que tu é pentecostal e não fala da pessoa do Espírito Santo? Não prega sobre o Espírito Santo, não canta sobre o Espírito Santo. Nós somos os herdeiros do legado, não só do protestantismo, mas do pentecostalismo. Daniel Berg, Gunnar Wingren, Frida Wingren e outros. Aí eles disseram: cadê? Oxe. Aí Paulo falando o que eu falei. Certamente, irmão, vai lendo que tu vai sentir algo lindo no seu coração. Vai lá. Certamente
João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, Jesus. Paulo está dizendo João estava preparando as pessoas para receberem quem? Jesus. Continua. Aí eles, amém, ô glória. Quando ouviram o que Paulo disse, ou seja, escutaram a pregação de Paulo, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, agora passaram pelo outro batismo. Quem está entendendo tudo? Lembra que lá no capítulo 3 eram 2 batismos, o do João e o de Jesus. Esses aqui já tinham passado pelo batismo de João, agora receberam o batismo em nome de... Ou seja, nós recebemos o Cristo que João anunciou. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Resultado, falavam línguas e profetizavam. Era Jesus dizendo, esse é o verdadeiro legado de João. Os antecessores desses discípulos de João falharam. Esses aqui agora não falharam. Creram e receberam poder. Fica em pé. Se depender de você, da sua sede, da sua vida de oração, sua igreja diminui ou aumenta? A quantidade de jovens ou adolescentes na sua igreja está diminuindo ou aumentando? Ah, pastor, está diminuindo, porque a gente está comparando assim, ó. Antes tinha mais, agora tem menos. É os líderes, né, pastor? Eu provei aqui. Nem sempre é João ou Jesus. São os discípulos. Estamos sendo bombardeados pelos desigrejados, pelos sites de fofoca. Nenhum líder mais presta. Só você que é liderado, que é o top. Aí eu venho aqui e te digo, será que a culpa é só da liderança? Pastor, não é não. A culpa não foi de Moisés, foi Josué que fez a comparação. A culpa não foi de Paulo, Apolo e Pedro. Foram os crentes que fizeram as comparações. O senhor está me culpando, pastor? Estou. Nós somos os herdeiros do legado. Pastor cuida de ovelha. E quem gera ovelha? Ovelha. Ah, mas tem pastor que não dá oportunidade. Sim. Tem pastor que não dá oportunidade. Mas que a falta de oportunidade seja pela insensibilidade dele e não pela sua falta de preparo. Pastor, mas eu me preparo. Se prepara? Eu me preparo. Eu amo a obra, pastor. Vai servindo. Porque na sua simplicidade, a igreja não vai se dividir. Não vai se fechar. Na hora certa, tu vai ganhar tanta alma para Jesus. Vai fazer tanta diferença no reino. Que o silêncio
era um processo de capacitação. Escolha nessa manhã. Vai dividir o grupo? Vai rachar a igreja? Ou vai fazer sua parte sabendo que quem te honra é Deus? Ou vai fazer sua parte sabendo que quem te chamou não foi homem, foi Deus? Que não pese sobre mim a responsabilidade de igrejas fracassadas.